Vamos lá, pessoal. Questão 6, uma questão de inglês. Read the following robotic quotes and answer as required. When I was building robots in the early 90s, the problems of voice recognition, image understanding, VoIP, even touchscreen technologies. These were robotics problems. Colin Angle. E aqui temos a segunda frase. Today, billions of mobile devices with extraordinary power are uniting with advancements in robotics, artificial intelligence, nanotechnology, and so much more. Steve Mollenkopf. Analyzing both texts, it is possible to get a common conclusion from the authors. We can conclude that, temos letra A. In the early 90s, robotics technology was as advanced as today's mobile devices. O que a gente tem aqui é que essa alternativa é falsa. Porque basicamente o que ele está dizendo aqui, as tecnologias que a gente tem hoje eram tão avançadas quanto as tecnologias que a gente tinha nos anos 90. E aqui o que ele fala é que justamente que nesses anos 90, o que a gente tinha como problemas de robótica era problemas de reconhecimento de fala, de interpretação de imagens, VoIP e tecnologias touchscreen. Coisas que a gente já sabe que hoje em dia temos muito bem superados com o boom que a gente teve de avanço tecnológico, por exemplo, com os smartphones. São tecnologias que a gente já tem domínio. Então, se naquela época isso eram problemas, e hoje em dia são coisas, digamos assim, entre muitas aspas, banais, obviamente lá não era tão avançado quanto hoje, em termos tecnológicos, né? Então, por isso, a alternativa A é falsa. B. Advances in technology are impactful for the development of mobile and robotic devices, since the applications of these resources are countless. E isso, pessoal, é verdadeiro. Tanto que aqui a gente, quando ele fala, o Steve ele fala no segundo trecho, Today billions of mobile devices with extraordinary power are uniting with advancements in robotics, artificial intelligence, blah, 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 and so much more. Então, todos esses avanços tecnológicos, eles impactam tanto na robótica, quanto nessa questão das tecnologias móveis. Aqui também quando ele fala que são, por exemplo, campos correlacionados, reconhecimento de fala é algo que a gente tem, por exemplo, nas assistentes virtuais, no caso da Siri, do iPhone ou da Alexa, assistente virtual e tudo mais. Então sempre são tecnologias compartilhadas entre as tecnologias móveis e celulares e tudo mais e as tecnologias robóticas. E obviamente, como aqui fala no texto 2, temos diversas aplicações, por exemplo, a robótica, a inteligência artificial, nanotecnologia. Então, de fato, são countless. Então temos que a B é verdadeira. C. There is no correlation between mobile devices and robots, as they were developed in different decades. O que vimos aqui pelo texto 1, que é falso. Tanto que, novamente, por uma justificativa bem similar de porque a B é verdadeira. Então, aqui diz que não existe correlação entre esses dispositivos móveis e robôs. Só que quando ele fala aqui, o Colin ele fala que esses problemas aqui de touchscreen technologies, voice recognition, eles eram problemas da robótica, e a gente sabe que essas são tecnologias que também são utilizadas em dispositivos móveis, a gente vê que existe uma explícita correlação. E o texto 2 ele também bate o martelo sobre isso. Billions of mobile devices with extraordinary power are uniting with advancements in robotics. Então, quando ele fala que não tem correlação, isso obviamente vai de encontro com o que os dois autores falam. Então, por isso, é falso. Letra D. Advances in technology are only impactful for the development of mobile devices, since the applications of these resources for robots are limited. O que também é falso, por, novamente, justificativas similares. Texto 1, ele fala justamente sobre como esses problemas de mobile devices, eles eram aplicados a problemas de robótica também, eles também eram problemas de robótica. E aqui, no texto 2, ele fala sobre justamente esse poder dos mobile devices em permear avanços tecnológicos na robótica, inteligência artificial e diversos outros campos. Então, the application of these resources for robots are limited. Isso daqui é falso. E os avanços em tecnologia eles não são aplicáveis apenas a dispositivos móveis. Temos essas diversas outras áreas também. Letra E. Advances in mobile devices could not solve the robotics problems from the early 90s. O que também é falso. Por quê? A gente sabe que hoje em dia os avanços tecnológicos de dispositivos móveis, todas essas tecnologias, essas são tecnologias que a gente conseguiu dominar muito bem, então já são tecnologias que não são mais problemas.
Outra coisa, a gente sabe também que aqui no texto 2 ele fala que os avanços em dispositivos móveis, eles de fato impactam nessas áreas, incluindo a robótica. Então, quando ele fala could not solve, a gente já sabe que isso é falso. E outra coisa aqui também, é que no texto 1 ele fala these were robotics problems. Ou seja, se eles foram problemas da robótica. Não são mais, já são problemas resolvidos. Então, letra E, falsa. Única resposta da questão 6 é a letra B.